Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui com ele para conviver com o novo Ford Mustang Dark Horse, o cavalo escurecido que clareia a vida dos entusiastas pelos V8. Sim, esse aqui é o mais potente já vendido no Brasil. Ele também é o mais potente da história com este 5.0 V8 Coyote que está na sua terceira geração. Mais do que isso, eu vou te explicar quais as modificações feitas, além daquelas que eu já te contei quando andei com ele no Velocitar. Também contar um pouquinho sobre suspensão, sobre chassi e mais sobre por que o Mustang tem um cavalo aí na frente. E como os americanos fizeram uma homenagem a um avião herói de guerra se transformar numa provocação a uns italianos lá da região de Módena. É, o provocativo cavalo, que provocou também um outro cavalino rampante. Nesse vídeo eu também vou te contar como ele anda, o quanto ele bebe, como é conviver na cidade e na estrada, e se sim ou se não dá para comparar ele com outro esportivo que muita gente venera e que custa pelo menos 300 mil reais a mais do que ele. Sim, o Emergência, o 911. Mas tudo isso só depois da vinheta, com os cavalos que fizeram os olhos da humanidade brilhar, como o Iron Silver, sim, o Spirit de Corcel Indomável, o Tornado do Zorro e do Tonto e o queridíssimo Pé de Pano del Arco. Vai! Vai! Excetue e desconsidere disso o Dark Horse, que nada mais é do que um produto muitíssimo bem acabado de uma história de mais de 62 anos de produção ininterrupta deste clássico americano. Eu vou falar para você de origem. Pois é. Tudo veio do cavalo, mas isso começou lá por 1962, quando Henry Ford II, que tinha herdado o comando da companhia de seu papai, Henry Ford, sim, aquele que fez o primeiro carro em linha de produção como o Ford T, e ele se dava muito bem nas pistas com seus carros, mas chegara mais ou menos num limite e percebeu que seria mais fácil continuar esse avanço comprando tecnologia ou até uma companhia inteira que tinha esse expertise de pista. E quem era essa companhia? Sim, a companhia de Comendador Enzo Ferrari. Eles conversaram em 1963 e Enzo Ferrari até aceitou o acordo, porque no porta-malas de seus carros que não eram Ferrari estava cheio de boletos. De última hora, o comendador, que o ego nunca descansara, deu para trás. E isso enfureceu Henry Ford II, o herdeiro. E ele não perdeu tempo, correu em Carroll Shelby e falou: vamos fazer um carro de corrida. Sim, e fizeram. Sim, e amassaram a Ferrari. Em 1966, o Ford GT fez primeiro, segundo e terceiro lugar nas 24 horas de Le Mans e entrou para a história como o carro que derrotou a Ferrari e que virou até filme. Mas, João, o que essa P tem a ver com o Mustang? Pois é, o Mustang foi concebido para homenagear os P-51, os aviões heróis de guerra que fizeram e ajudaram a parte ocidental a vencer a guerra contra a Alemanha. Na verdade, também não venceram toda a guerra, porque parte ficou com a União Soviética. Mas, enfim, era um costume dos americanos exaltarem as suas capacidades aéreas. Vide, por exemplo, o Chevrolet Bel Air, que já fazia sucesso desde os anos 50, logo depois do fim da guerra em 1945. Então, por que colocar um cavalo e não um avião no Mustang? Pois é aí que eu queria chegar. Eles disseram que é uma coisa de liberdade, de espírito indomável, o cavalo Mustang típico do oeste, do velho oeste americano. Mas pelo sim ou pelo não, reza a lenda que isso não passou de provocação. Muito porque no dia 1º de abril de 1964 era apresentado o primeiro protótipo do que seria o Ford GT, já com um motor central, como fazia a Ferrari. E 17 dias depois,
o mundo descobriu que seria um novo carro de classe média para jovens também e até para quem gostava de velocidade. O Mustang, que não tinha nada a ver com um avião e, coincidentemente, trazia um cavalo para marcar a história. E o resto, você sabe que é história. Bom, agora vamos dar uma olhadinha ali na frente, até para rever esse cavalo e te contar algumas mudanças que ele tem com relação ao Mustang GT, que você viu aqui em 2025. Ou melhor, em 2024. Mas calma, claro, antes de a gente ouvir o borbulhar desse V8, eu preciso te contar onde é o melhor lugar para você encontrar, ver um Mustang Dark Horse ao vivo, fazer um test drive e ter as melhores condições de pagamento, os melhores serviços e os melhores preços em Ford do Brasil. Eu não tô brincando não, é com os meus amigos do Grupo Sinal. A Ford Sinal, que tinha 2 endereços que você já conhecia, na Alameda Rio Negro 400, na entrada do Alphaville e também na entrada de São Caetano, na Rua Lagoas, número 41. Agora tem mais 2 unidades para você aí do centro da Zona Leste. Tem na Moca, Avenida Almirante Brasil, número 362. E para os amantes da velocidade, tem uma concessionária Ford Sinal / Ford Performance na Avenida Europa, número 444. Lá você vai ter uma experiência até mais imersiva nesse universo Ford, tanto de picapes quanto de carros esportivos e também dos SUVs. O off-road e o on-road juntos na mesma paixão por carros. Tem link na descrição, tem todos os endereços e telefones também por aqui e tem QR Code na tela para você ter acesso ao melhor atendimento em Ford do Brasil. Acesse aí também no Instagram, @Grupo Sinal, e tenha ciência de toda a revolução que o Grupo Sinal está fazendo, especialmente com a marca Ford. Pensou Ford, pensou Sinal. Pensou em ronco maravilhoso, pensou nesse Mustang. Sim, ele parece mais uma provocação ao corcel negro, cavalinho rampante de Maranello. Pois é, agora com o logo escurecido ali na frente. Eu só não entendi por que eles não colocaram o logo do Dark Horse. Afinal, o Mustang é um desses carros que transcende o que a Ford sempre fez, como acontece agora, por exemplo, com o Bronco. Não há um logo da Ford em nenhum lugar que você olhe por aqui, ainda que a marca tenha cada dia mais feito carros um pouco mais elitizados, por assim dizer, e pouquíssimos carros compactos aqui no Brasil, por exemplo, nenhum, mas lá fora ainda há alguns. De toda forma, de diferença para o Mustang GT, que ainda é vendido e custa R$100 mil a menos do que esse aqui sai por 649, enquanto o GT sai por 549, temos os para-choques um pouquinho diferentes aqui. Na verdade, é mais uma questão de concepção. Na estética, você vai ver que isso aqui está um pouco mais ressaltado, né? Essas molduras aqui um pouco mais à frente, mas o desenho é bem semelhante ao que você vê no Mustang GT. Aqui no Mustang GT você também tem essa divisão, contudo ela é feita só dentro da grade mesmo, a grade vem até aqui. No caso do Mustang Dark Horse, não. Como tem um duplo corpo de borboleta e 2 entradas de ar, isso aqui vai direto nos dutos, justamente para dar um pouquinho mais de potência para ele. E aqui a gente tem a opção dessa cor azul estoril, que eles chamam por aqui assim, acho que para agradar os brasileiros, porque o nome dela é Grabber Blue. Também tem esse scoop aqui para um arrefecimento mais rápido, ou para o ar quente se evadir com mais ligeireza da parte do motor, e também temos o ACC aqui na frente. E os faróis, obviamente, sempre de LED, não tem faróis de neblina, e aqui desse lado tem uma colmeia fechada e ali uma colmeia aberta, porque lá tem mais um radiador. Os faróis se apagaram aqui, porque deve ter um tempo da ignição, e tem também essa máscara que é diferente, né? Essa máscara, na verdade, está super atrelada a essa nova entrada de ar aqui mais larga, vamos dizer assim, que faz com que ele tenha essa cara escurecida que fica muito clara aqui no Mustang Dark Horse. Se você quer dark, é com essa máscara. Vamos dar uma olhadinha na lateral, porque tem mudança na suspensão e também nos freios. Apesar de um compromisso muito destacado pela Ford com a pista, esse carro aqui ganhou algumas alterações que deixaram ele 20 quilos mais pesado, passou de 1.812 para 1.832. E muito disso se deve ao conjunto de rodagem junto com a suspensão. Sim, porque as rodas, apesar de também terem aro 19, tem meia polegada a mais na frente e meia polegada a mais na traseira.
tá lá 9,5 na frente, tá lá 10 na traseira. Isso vai ajudar a dar ainda mais grip com esses pneus Pirelli P0. Bom, a suspensão ganhou amortecedores com mais calibre e tecnologia Magnet Ride, ou seja, amortecedores magneto-reológicos. Sim, eles são ligados a um software que consegue fazer leituras a cada milésimo de segundo. Sim, 1000 vezes por segundo. É um sistema bem inteligente que, na verdade, ele é tão rápido que parece que previu o que a suspensão deveria fazer antes mesmo de você chegar no lugar, porque a nossa percepção não consegue entender isso. E a sensação é mesmo essa de velocidade da luz no pensamento. Também tem uma barra estabilizadora traseira um pouco mais larga e também barra anti-torção aqui na frente que prende o carro um pouco mais. Isso poderia ser até melhor se ele tivesse o pacote Handling Performance que tem lá nos Estados Unidos, mas não veio para nós aqui. Pois é, ele não tem nenhuma diferença assim muito marcante de tamanho, nem de entre-eixos, ele continua sendo o mesmo carro que foi lançado lá em 2023 como a 7ª geração. Esteticamente você vai perceber que aqui tem a cara do cavalo escuro, não é cavalo preto, é cavalo escuro. Se fosse preto seria Black Horse. Dark é escuro, ou seja, pode ser cinza, grafite, aquela coisa um pouco das trevas. Ele também tem retrovisores pintados de preto para dar essa ênfase, né? E a cor igual das rodas também pintadas de cinza, e tem essas rodas de 5 raios e pétalas, digamos assim, duplas. Tem também esse adesivo no capô, onde você pode ver Mustang Dark Horse, e ele tá bem sujo porque tá um lusco-fosco aqui em São Paulo. Chove, molha um pouco, fica calor, e depois suja, e depois você dá banho, e depois suja de novo, e depois chove, e depois tem terra, tem poluição, enfim. Vai lembrar que aqui na traseira ele conta com um diferencial Torsen 3.73, que tem um radiador exclusivo para ele, justamente para que você não sinta nenhuma perda de potência, tração ou torque quando estiver assando ele em uma pista. Sim, pela primeira vez a Ford colocou itens realmente esportivos no Mustang com origem no GT. Já tinha feito algo parecido com o Mach-1, mas agora o negócio ficou sério, porque até no conjunto de freios isso foi pensado justamente para que você não dê aquela patada no freio durante um track day, ou sei lá, uma descida de serra, sei lá onde você vai acelerar. Só cuidado para não transgredir a lei como fazem muitos idiotas, especialmente com um dos concorrentes dele, que para mim é um concorrente, que é o Porsche de entrada. Bom, de toda forma, colocaram tanto na frente quanto atrás discos maiores, 390 mm na frente, 373 atrás. Só para você ter ideia, num Porsche 911 Carrera T, os discos na frente e atrás têm 350 mm. Isso acontece, essa diferença, porque tem 55% do peso na frente do Mustang e 45% atrás. E o sistema de freios é Brembo, sim, com pastilhas de alta performance duplas e suspensas, justamente para facilitar esse arrefecimento de todo o conjunto. 6 pistões aqui na frente, 4 pistões aqui atrás. Não é para frear muito, encorar no chão cada vez que você bota o pé no freio, nem é para diminuir a alicatada que dá, é justamente para melhorar essa performance enquanto você vai freando consecutivamente. Bom, eu falei retrovisores pretos? Não, são cinzas. Preto é esse aerofólio aqui, na parte de baixo, porque em cima é cinza. E sim, é da versão standard, não do Handling Package. Ele não tem nenhuma função de escamoteamento ou alguma coisa móvel aqui. É o mesmo aerofólio que você tem na versão do Mustang GT, que não é Dark Horse. A traseira marcante, né, com essa flecha aqui, que acompanha as lanternas traseiras inspiradas nos modelos de 1964, e aqui aquele cavalo provocativo, o cavalinho rampante da frente, não está. Tá aqui a cara do cavalo do Dark Horse. Aqui os para-choques também sofreram uma leve mudancinha, uma alusão a um extrator aqui embaixo, e saídas quádruplas, sim, o famoso 8 em 4. Aqui atrás. Esse escapamento também ganhou uma sonoridade um pouco mais aguda e estridente do que no GT. E aqui a gente tem essa parte do para-choques que não é pintada com um trabalhinho de umas ranhuras aqui. Bom, como você bem sabe, aqui temos um dos maiores porta-malas que você vai ter em Sport Cars, que nasceram para isso. Deixa eu tirar minha mochilinha da Porsche aqui para não parecer provocação.
E nada menos do que 392 litros ali, um subwoofer. Pra que você vai ligar o som? E aqui temos o compressorzinho de ar e a goma para você usar quando furar o pneu. Pô, aí não dá, né? Eu fico um pouco chateado de carros que vêm pro Brasil sem step. Mas foi o que deu para fazer, ainda que tenha o bercinho ali. Aqui você tem essa travinha aqui, caso você seja sequestrado no seu Mustang e você consiga sair. Deve ser legislação em algum dos países em que ele é vendido e ou produzido. E sim, temos câmera de ré. E tá ótimo. Não precisa de câmera 360 aqui, ainda aquele Sterce Malemar. Ossos do ofício, meu querido. Quer andar de carro esportivo, vai passar por algumas coisinhas. Agora vamos dar uma olhadinha ali debaixo do capô, que eu vou te contar algumas mudanças que aconteceram dele para o Mustang GT e o que tem de novidade aqui. E como eu sei que você é um fanático por técnica e por provocações, esqueci de te falar que tem pneus 255/40 na frente e 275/40 atrás. Lá nos Estados Unidos, na versão Dark Horse Premium, você pode até aumentar essas medidas para 275/35 na frente e 305/30 atrás e colocar até rodas de fibra de carbono. Pois é, tem um Pimp My Ride de série lá com os acessórios Ford Performance. E aqui não estão disponíveis. Bom, sobre provocações, já citei a Porsche 2 vezes aqui e você deve estar se perguntando, ele não vai contar a história do cavalo empinando do logo da Porsche? Não tem nada a ver. Porque aquele logo foi feito em 1952 pelo Franz Heinz Piess. Sim, o designer foi instado e pago, obviamente, a fazer um logotipo para Porsche, misturou o símbolo do cavalo preto que está na prefeitura de Stuttgart junto com as cores vermelha e amarela da antiga província de Württemberg. E aí surgiu aquele logo lindo da Porsche também. Bom, agora vamos dar uma olhadinha aqui debaixo do capô, lembrando que ele tem suspensão McPherson na frente e multilink na traseira, e que a suspensão multilink só chegou no Mustang na 6ª geração. Foram 5 gerações falando que tração traseira é igual gaita, e também gaita de fole. Só toca quem sabe e quem tem braço para segurar, porque antes era eixo rígido. Meu Deus, vamos dar uma olhada na lenda. Com bielas e virabrequim vindos do GT500, pois é, aquele monstro 5.2 de 770 cavalos, ele consegue ter mais pressão aqui nos dutos, que já estão recebendo mais ar por causa do duplo corpo de borboleta. Por isso, essas evoluções, né? No Mach 1 tinha 488 cavalos, no GT de 7ª geração 492 e aqui 507 cavalos com quase 58 kgfm de torque disponíveis a 4.900 RPM. Mas quando a gente andar, você vai ver que este saudável 5.0 V8 aspirado com mais de 100,6 cavalos por litro tem torque já bem cedinho, acorda cedo e corre os 100 metros para bater um recorde. Aqui também uma barra anti-torção, escrito Mustang Dark Horse, o 5.0 com um ponto vermelho ali, indefectível, e nada mais nada menos do que 0 a 100 segundo o meu equipamento Vivox em 3.9 segundos. Eu andei há pouco de Porsche 911 Carrera T e não consegui ser mais rápido do que 1 segundo a mais do que esse aqui. Pois é. Bom, se você está perguntando de consumo num carro desse, lhe aconselho a procurar um K 2018 1.0. Mas tudo bem, vou te falar de alguns números que consegui fazer andando como um cidadão que respeita todas as leis de trânsito desta nação. 4.1 km por litro na cidade e 10.2 na estrada. Talvez na cidade essa discrepância tenha acontecido porque é bem difícil você não dar uma bombadinha a mais extra quando você está indo de um semáforo para o outro. Mas a média foi a mesma, 22,5 km por hora de média. Na estrada, rodei 65 km com média de 100 km por hora. Não consegui chegar perto dos 110 como é o normal. Talvez ele trabalhe melhor e seja ainda mais econômico. Mas 10 km por litro em um carro que faz de 0 a 100 em menos de 4 segundos está mais do que excelente, você não acha? Bom, como você bem sabe, os 2 lugares ali atrás são para pessoas de pequeníssima estatura,
como minha filha de 10 anos, apesar que minha filha de 10 anos já tem 1,60 m e ficou bem apertada ali atrás. É mais apertada até do que no 911. E a não ser que você seja alguém com nanismo ou acometido de alguma outra coisa, como o Zanardi, você não vai caber. Então, vou nem mostrar, já vamos sair pro nosso rolê, porque eu tenho muitas gargalhadas e experiências para te contar. Vamos lá! Opa, vamos lá! Que belos bancos, não? Com abas bem fortes aqui, para segurar você enquanto você chacoalha nas curvas e faz curva pra cacete, quem diria. É claro que a Ford se esforça para que ele consiga, em performance já consegue, mas consiga parecer um pouco mais refinado. Afinal, o Mustang nunca renegou suas origens. Olha que apresentação maluca, cara, coisa linda. Vou até entrar de novo, ó. Se liga nisso. Deixa eu entrar de novo aqui, ó. Olha que louco. Como é que fica aqui? E ó que cara mais amedrontadora. Imagina você entra numa casa e tem esse quadro iluminado na parede. Deixa eu ver se ligando o carro volta. Olha. Ó. Que ronco, hein, meus amigos? Que ronco. Bom. Aliás, vamos curtir um pouquinho desse ronco, né? Olha como o carro treme. Ai, para os fanáticos por temperatura, fiquem tranquilos que eu aqueci o carro antes de dar essas bombadas, com todo respeito. Bom, ela se esforça, né? Ela reveste tudo com soft touch, ela coloca algumas texturas por aqui, ela deixa o volantezinho do jeito europeu de ser. Tem então. E cada geração que a gente vai conhecendo vão conseguindo tirar aquele estigma de carro de classe média emperequetado. Que acho que ele é nos Estados Unidos, né? Um carro para classe média. Esse aqui, com tudo que o nosso veio, sai por aproximadamente $70 mil. Não é exatamente um carro barato, nem para os americanos. Mas, vamos lá, quem converte não diverte, como vocês bem dizem. Então são 70 mil dinheiros para eles, que tem um salário mínimo nominal, né, em números, em dólar, maior do que o nosso aqui. Ou seja, um salário mínimo acima de $1.500. E um salário médio, isso nem se fala. O salário mínimo aqui, 1.500, para você chegar em 650 mil reais, minha mãe de Deus, 100, 200, 300, 450 salários. 430 salários mínimos. Em anos isso daria quase 20 anos. Como diria o meu amigo Bob Sharp, somos uns desgraçados. Pois é. Bom, a aura é essa mesmo. Bom, os puristas odeiam, né, as duplas telas contínuas aqui. Não tem jeito. O único lance na minha cabeça é como que isso vai ficar velho. Porque os medidores, os analógicos, você consegue ajustar com mais, por mais tempo e com uma precisão mais interessante. Aqui eu não sei como é que vai ficar, mas vamos esperar o futuro chegar, né, querido? A Porsche também colocou um contagiros digital. Para eles uma heresia. E aqui também, porque senão eles não tinham colocado, como eu mostrei já algumas vezes, não vou ficar tomando muito seu tempo com isso, vamos logo pro rebento. Não fosse isso, eles não tinham colocado. Aqui você tem o desportivo, aqui o modo pista, onde vai ter um contagiros ali em cima. Isso aqui desenvolvido com a Ford Racing, junto com os painéis, aqueles painéis digitais feitos para corrida, né?
Aliás, você viu o Mustang GTD? Aquele de 350 mil dólares? 800 cavalos? 5.2 com compressor? Pelo amor de Deus, vi um no salão de Xangai quase cair para trás. A básica, que é essa aqui, conta giros no meio e tá beleza. A Classic 1967/68. Isso aqui é o arquétipo de uma lenda. Ele tá fazendo isso porque a minha perna pega aqui nesse freio de mão que, assim, não é fácil de se acostumar. Vamos aqui para o Fox Body. Eu não gostava desse Mustang, mas esse painelzinho... eu acho que eu já vi esses números até no Escort. É. Legal demais, né? Olha aqui o consuminho. 3.2. SVT Cobra. Este sim, muito louco. O carro e também o painel, mas lembra o Fox Body, né? Lembra um pouco, não tem tanta evolução nos grafismos assim. E o fundo branco no painel. Bom, vamos andar de Classic. Classic, que é o mais legal? Ou vamos andar de pista? Que maravilha, não? Bom, vamos falar do acabamento aqui. Deixar mais claro essas costuras. Aqui o S1998. Que isso? Mustang. Será que é 51.998 ou é S1998 Dark Horse? Essa eu não peguei na coletiva, hein? Aqui os bancos que eu te falei com suede e couro. Deixa eu melhorar essa câmera aqui para ficar mais claro para você. Deixa eu tirar a chave aqui. Botamos um chaveirinho novo. Botamos um chaveirinho. E que eu te falei dessa agarrada aqui, né? E aqui também. E aqui o suede para prender você um pouco mais. Aqui a gente tem um porta-objetos, que não é dos maiores, mas cabe alguma coisa. Aqui porta-copos. Aqui esse freio de mão, quando você põe para baixo soltou, perdão, pôs para cima liberou. E aqui o câmbio automático de 10 marchas. Aqui, você está pensando que tem um carregador de celular por indução, né? Não tem não, tá? Quer carregar o celular? Põe o seu cabo aqui com todo respeito, USB-A ou USB-C. Aqui os atalhos, né? Aqui para a personalização do carro. Aqui você desliga o start-stop, faz muito bem. Aqui você não mexe, tá? A não ser que você esteja numa pista, não seja idiota. Aqui você vai para o escapamento de pista ligado, que é o atalho que eu escolhi. Aqui, ó, apertei aqui, modo escape pista. Aqui o desembaçador e aqui o volume do rádio. Se não quiser ligar o rádio também não precisa, tá? Só se o passageiro pedir mesmo. Aqui essa parte você esquece, se puder botar um silver tape aqui em cima, beleza. Isso aqui são os comandos de auxílio à condução, se você usar isso você não merece estar aqui. E aqui são os comandos de viagem 1 do computador de bordo, consumo de combustível, pressão dos pneus, e aqui as temperaturas. Isso aqui é muito legal, é difícil você ver mesmo em carros mais caros. Temperatura do cabeçote do cilindro, óleo do motor, óleo da transmissão, óleo do eixo. Por isso aqui, esse é importante porque você tem um radiador ali, e pressão do óleo do motor em bar. Temperatura do ar de admissão, quanto que está entrando ali no motor pelos dutos do corpo duplo de borboletas, taxa ar combustível, vácuo, voltagem da bateria. Estado do Mustang, como é que ele está setado aqui, né? Como é que eu escolhi, e volta para a viagem. Aqui você aperta OK para redefinir. Se quiser pro lado aqui não dá nada, enfim, é isso aí. E esse painelzinho que nós vamos fazer a tocada hoje. O Mustang, no caso do Dark Horse, vem com o cavalo provocativo em preto, como o cavalinho rampante. Aqui na porta você tem o travamento de portas, aqui para você mexer no espelho retrovisor e nos vidros elétricos. E aqui a seleção de farol alto, baixo, farol automático para abrir o porta-malas e aumentar ou diminuir a luminosidade do painel. Basicamente é isso. Vamos mexer aqui nesses. Ó, tem os track apps,
freio de drifting, line lock, desempenho em frenagem 100 a 0, 200 a 0, cronômetro de volta e cronômetro de aceleração. Para você fazer aqui também. 3,9 esse monstro. Aqui as cores tanto da tela quanto da luz ambiente. Você pode mexer por aqui. O tema do painel eu já mostrei. E aqui o personalizado de esportivo, esportivo de... Deixa eu deixar aqui, deixa eu mexer aqui. Amortecedores adaptativos, esportivo plus, de direção, aqui ligado, escapamento, pista, desligado, e aqui esportivo. Se eu escolher esse perfil, né? Aqui o modo escape, esportivo, silencioso. Aqui é para você ligar naquele condomínio que só tem chato. É esse aqui. Aqui é 0. Que ligou faz... Aqui é o modo normal, aqui o modo esportivo, e aqui é o modo pista, que é o que nós vamos acelerar por aqui. Bom, aqui você ainda tem outras mapa, configurações, outros recursos, assistências para o motorista, esquece, não faça isso com você. Vou voltar aqui. Aplicativos, caso você pareie o seu celular. E aqui temos as configurações de geral, painel de instrumentos, que a gente pode fazer pelo cavalinho ali também. Assistência de emergência, aplicativos, conectividade, para você monitorar o que você quer da tela central. O assistente Ford, o modo manobrista, que evita com que acelerem sem que você saiba. Geral aqui. Configurações gerais, enfim. Uma central multimídia muito completa, com uma resolução interessantíssima. E, cara, sinceramente, muito legal para um esportivo que custa 300 mil a menos do que o seu principal rival. Vamos ver como é que funciona isso na rua, na cidade e na estrada. Vem, a chuva começou. Vai ficar perigoso. Bom, já estou aqui, lembrando que estou com meu cintinho de segurança, porque este sim salva vidas. Drive. Tem uma coisinha que me incomoda um pouco aqui. Quando você tá em pace e já passa pro drive, normalmente você cai em M, que é o modo manual. E tem que ficar sempre olhando ali ou aqui para ver. Eu que sou meio força excessiva para coisas que não precisam, acabo passando por isso. Outra coisa que eu preciso te contar é o quanto que as pessoas vão descobrindo o Mustang e vão deixando de lado outros carros por problemas alheios ao carro, como é o caso do 911, que está sempre envolvido em coisas terríveis, né? E uma má vontade de quem informa sobre isso de colocar a culpa no carro, não no imbecil atrás do volante, que é o caso dos Porsche, que vários imbecis, homicidas, enfim, cretinos, provocam acidentes de todo tipo, entorpecidos de toda forma, e a fama acaba recaindo no carro. Só para você ter ideia, em setembro de 2024 eram vendidos 1.248 Mustang. 1.248, 911 e pouco mais de 520 Mustang. A diferença era de 747 carros. Ou seja, vendia menos da metade de Mustang do que vendia de 911, e ele vendia menos até do que o Porsche Boxster. Em setembro de 2025, o jogo virou bebê. São apenas 15 unidades a mais de 911 se comparado com as vendas do Mustang. Ou seja, 693 unidades do Mustang vendidas e 708 unidades de 911. Parece que a Ford tem feito um trabalhinho legal. E parece que, como é um carro um pouco mais exclusivo, um pouco mais difícil de se ver, as pessoas que compram Mustang talvez não tenham essa pecha de zoeira, encher a cara, beber. Sabem que um carro com essa potência, com esse torque, com essa velocidade, pode ser uma arma na sua mão. Deixa eu ver se o microfoninho tá ok aqui. Ele vai ser muito importante agora. A parte que ele mais gosta é essa. É óbvio que a gente também vai mostrar como ele se comporta na cidade de verdade, não na cidade de condomínios.
já começa com aquele cartão de visita. Lombada, cuidado, são apenas 14 centímetros de altura do solo. Eu achei esse número na ficha, achei alto até. Cara, o grande lance do Mustang é que a cada vez que você encontra uma evolução dele, é uma evolução e tanto. Óbvio, nunca nada vai ser igual àquela evolução que a gente viu da 5ª para a 6ª geração, quando ele ganhou essa concepção mais europeia. Mas isso aqui é um absurdo. Tomar um pouco de cuidado, porque tá nesse lusco-fosco, e aí fica aquele limbo, né, no asfalto. Mas você consegue aqui também, a exemplo do que faz com carros mais leves, evaporar de uma curva para outra, sem que a frente faça com que você pareça perdido, nem que a traseira tente te matar. Cara, a assertividade de linha desse carro, o quanto ele consegue apontar direitinho e não esparramar, é um negócio impressionante. Você já deve ter visto também o meu vídeo lá no Velocitar, que isso fica um pouco mais claro. Eu falei até, conversei com o Luiz Gozani, que é um piloto nível internacional que a Ford tem aqui no campo de provas de Tatuí, no Brasil. Ele é um dos poucos no mundo que tem a certificação de primeiro time da Ford, né? Ele fez acho que até o Tier 3 ou Tier 4 lá, não sei, não lembro agora. Mas para ele dizer que a diferença desse pro GT é bem grande, falando sem o crachá, que ele se impressionou com o que esse carro pode fazer, especialmente lá no campo de provas de Tatuí, um ambiente controlado, enfim. Ouvir a opinião de um cara desse que já sentou a bunda em tudo que é Ford, já dirigiu de tudo, inclusive os Superchargers e tal, realmente para parar e falar assim, deixa eu ver o que tem aqui. E ele é mesmo mais rápido, velho. A velocidade, especialmente em rotações mais altas, o quanto ele ainda mantém o fôlego para continuar acelerando e impressionando quem tá atrás do volante. É um negócio especial, especialmente acima de 6.000 RPM. Ele dá um pulo para frente, cara. Meu, é do cacete. Eu não sei se é exatamente um acréscimo de potência, acho que a potência desse carro é conseguida a 6.300. Mas, na verdade, ainda que a potência seja conseguida numa faixa dessa de torque, ele tem a faixa vermelha a partir de 8.000 RPM, parece que continua numa constante, não é um pico de potência que depois cai e você sente que o carro tá, por favor, troque a marcha. É bem impressionante, velho. E assim, cara, é difícil você pegar qualquer trecho, mesmo uma descida dessa enfadonha, e você não queira ouvir esse... É metálico demais, é uma delícia. O trabalho do freio também, nitidamente melhor, né? Isso a gente pode comprovar de uma maneira mais fácil em pista. Deixa eu ligar o ar aqui, porque ainda que seja tudo preparado para as competições, quando você começa a acelerar muito, dá uma esquentada aqui nessa proteção que vai em cima da transmissão. Tudo melhorou muito, na pista é mais perceptível, mas como ele é um carro muito pesado, em algumas situações que você está andando com ele, somente trechos de serra, ou andando um pouquinho mais forte em umas estradas mais apertadas, tipo a Estrada dos Romeiros, você percebia que o freio ficava um pouquinho mais baixo. Não que ficava aquela esponjona que fica quando você vê os Mustang, mesmo de 6ª geração, que já tem um aprimoramento de freio melhor, mas em track days eles sofrem um pouco mais do que outros carros. Uma das diferenças principais que muitos donos de Porsche caçoavam, entre aspas, por dizer, de quem ia de Mustang, é porque no OEM, né, do jeito que vem de série, ele não aguentava muitas voltas, especialmente porque os pneus não aguentam tanto peso, mas fatidicamente porque os freios acabavam antes. Eu mesmo já fui em eventos, o evento do próprio Mustang em 2018, se eu não me engano, eu tomei uma bronca no rádio porque estava andando um pouco rápido e eles precisavam do carro para mais 2 dias de eventos e não dava para trocar o freio ali, né? Isso já faz o quê? 6 anos, 7 anos. E era mais ou menos isso, tipo, a gente vai mostrar o Mustang para você na pista, mas dá só 3 voltinhas, não precisa sangrar o carro e traz a criança tranquila pro box sem o chinelo arrebentado, se é que você me entende.
Vamos pegar o trecho de estrada. A velocidade de cruzeiro desse carro é uma palhaçada, né? Com 10 marchas, esse câmbio, você consegue andar a 170 por hora numa rotação que você fala, não é possível que o carro tá a 170 por hora. Ninguém do seu lado percebe, nem você. Muito também porque essa plataforma tem uma qualidade de rodagem impressionante. É um carro mesmo, um Grand Tour, né? Um GT. Ele é um carro para você cumprir distâncias longas em velocidade mais alta e se impressionar com a qualidade e com o quanto você chega inteiro nos lugares. Mas nós, como somos assim novatos nessa arte de ter carros tão potentes e dentre os mais potentes e mais rápidos esse aqui é o mais acessível, a gente não consegue se privar de... Olha como isso acelera! É simplesmente um espetáculo, é um vulcão em erupção! Esse som mais fino quando vai chegando perto do limite de giro me deixa completamente entusiasmado. Que espetáculo! Que coisa, que sinfonia, nem Beethoven faria isso! Será que todo dia um dia vai ser sempre assim? É um aprimoramento muito grande, velho. Eu sou não entusiasta, mas eu sou um admirador da capacidade dos americanos de transformar V8s que foram durante um tempo com tecnologias muito abaixo do que se tinha normalmente pelo mundo, com motores menores, e transformaram isso em 2 décadas em máquinas simplesmente absurdas e que transformam a diferença de atmosfera de carros americanos realmente esportivos para outros em um abismo abissal. Porque aqui você nem se dá conta, às vezes, de que está tão rápido. E ainda que não esteja tão rápido, parece que está muito rápido. E depois de conseguir isso, eles conseguiram aos pouquinhos ajustar a direção, ajustar o freio, ajustar o chassi, ajustar a suspensão. Eles ajustaram tudo e toda vez está ficando cada vez melhor. Simplesmente delicioso. Não tem muito adjetivo além disso, porque se eu falar que é o melhor de todos, que é o maior show da Terra, que está muito próximo disso, o que eu vou dizer quando andar num Bugatti, quando andar num Gordon Murray, quando andar num Koenigsegg? Eu preciso maneirar nos adjetivos, porque ainda espero chegar neste outro patamar. Enquanto isso não acontece, sim, para essa situação e para essa puxada, para essa espetada, pouquíssimas coisas são mais maravilhosas do que a gente escuta aqui. Vou deixar ele numa prateleira muito próxima de GT4 RS, Spider, né? Aquele que a gente andou, o GT4 RS e GT3 RS. Mas ali é tudo programado para que você não duvide do carro. Tem até espaços nas janelas traseiras para que você ande com o carro com algodão nos ouvidos. E não, você não vai conseguir ir na padaria com eles, ir na academia, ou ir levar os filhos na escola, como eu fiz durante toda essa semana com esse Mustang aqui. Vontade de nunca mais deixar um ronco desse ficar fora do seu ouvido quando você está com as mãos em um volante. Mas aqui todo mundo já sabia que ele era tudo isso. Será que na cidade, nessas situações que eu te contei,
Dá mesmo para andar com ele tranquilamente, sem medo de perder um spoiler, sem medo de destruir uma roda e nem medo de trincar a sua C5? É isso que a gente vai ver agora. Será que vai dar o combustível para chegar lá? É completamente indignante. Se enche o tanque, ele te mostra uma autonomia de 272 quilômetros. Aqui eu tô com meio tanque. Ele tá me mostrando uma autonomia de 119. Melhor eu maneirar. Mas eu simplesmente não consigo! Tenho muito trava esquerda, pelo amor de Deus. O cara tá levando a DHL inteira na moto e tá na esquerda. Eu falo, se bração voasse, não tinha sol no Brasil como não tem hoje. Talvez eles já estejam voando! Meu Deus! Vamos lá. Bom, já estamos aqui na gloriosa, no reino da freguesia do Ó. Pra gente poder andar numa situação mais normal. Essa garoinha já nos pega por aqui. Estamos na famosa Rua da Balsa, que em época de chuva alaga, porque ninguém chama Rua da Balsa à toa, né? E sim, tem um asfalto perto do Deprimente, como em diversas cidades, bairros e províncias, Brasil afora e São Paulo afora também. Antes eu queria esclarecer algumas coisas. Ele tem sim o freio de drift, né? Normalmente é uma alavanca aqui em cima, mas aqui embaixo, enfim. Não sei se as pessoas vão usar, mas é legal ter esse extra, né? Porque desde do Gitlin, como é que era o nome dele? Enfim, tinha um americano que corria no campeonato de drift com um Mustang, e isso foi criando uma aura para o carro, e essa coisa do tração traseira, motor V8, enfim, trouxe-se a baila de que o Mustang poderia fazer drifts. Tudo bem. Ele também tem o Line Lock, que freia a frente, trava o freio dianteiro, e você consegue dar borrachões com fumaça para fazer inveja no Etna. Tô sempre trazendo essas referências italianas, vai parecer provocação. Bom, aqui ó, valeta, daquelas valetas que levam a água para a Rua da Balsa, para encher e a balsa conseguir passar. Passe com cuidado. Aliás, faça tudo com cuidado com o Mustang. Você pode dar uma aceleradinha? 35 por hora? Só para as pessoas saírem na janela para ver o que está acontecendo? Pode. Mas toma cuidado, andar com esse carro, com essa potência, com esse balanço dianteiro, com mais de 2,71 de entre-eixos, quase mais de 4,80 de comprimento, requer um pouquinho mais de cuidado com o carro e com o que está à sua volta. O balanço dianteiro é bem grande, a frente é bem baixa, o ângulo de entrada é igual de um rodo ou de uma vassoura feiticeira. E ainda que isso tudo ocorra, se você comparar ele com um AMG mais extremo, com um M, os RS já são mais tranquilos de usar. E com o Porsche também, eu te falei, eu acabei de ficar com um 911 Carrera T, ele transmite mais conforto, mais robustez, parece que ele não vai quebrar com facilidade, e mesmo com esses pneus de perfil baixo, você consegue passar por algumas situações, por algumas ruas, por algumas imperfeições com menos sofrimento. Em situações como essa, não fica dando pé em saída de curva de rua, irmão. E nem assim de posto de gasolina, de estrada. Se você não tiver a manha, se o seu braço tiver um pouquinho de gesso, você vai fazer merda. Não faça isso. Nem contigo, nem com os outros. Pense nos outros. Cristão, ame ao próximo como a ti mesmo. Não precisa. Vai para um lugar fechado e faz. O que eu te falei, pode dar uma aceleradinha, distanciazinha? Pode. Parou, tá ótimo. Vai chegar aqui, ó, cheio de gente, ó, motoqueiro entrando na contramão, tá perdidaço, hein, irmão? Puta que pariu. Cheio de gente,
Só o ronquinho já vai trazer um monte de olhares para você. Dê passagem para os pedestres. As crianças adoram ver esse carro. A cara do molequinho. Vai olhar de novo, ó. Eles adoram. Olha, São Paulino. Aqui pode dar mais uma aceleradinha. Você quer... Ninguém compra um Mustang azul Estoril para não ser visto. Eu sei disso. Mas não faz bobagem. Aqui tem muita força, muito torque, muita potência e com grandes coisas vem grandes responsabilidades. Você, em alguns momentos, vai ter que andar como se cavalgasse em um berçário. Andar para não assustar o cavalo e nem para machucar os bebês. Retinha, delícia, ó. Dá aquela esticadinha de marcha. O câmbio, sinceramente, em modo automático, poderia ser um pouco mais esperto. E até quando você vai fazer as trocas de marcha, olha que fusquinha lindo, azul Estoril também. Quando vai fazer as trocas de marcha em modo manual, você vai sentir que demora um pouquinho mais. Ó, o pagode tá rolando solto aqui. Sabadão, né, filho? Mesmo com garoto, vai. Estão com medo de tomar destilado só. Estão atravessando a rua. Piada bosta. Bom, mas enfim, o câmbio eu acho que poderia ser um pouquinho mais rápido. Essa é a grande diferença do grau de esportividade que se tem no Mustang para outros carros. O Mustang é rápido, é melhor de andar na cidade, é mais confortável até, parece mais robusto, só que ele tem essa deficiência. O câmbio já evoluiu muito. Esse câmbio de 10 marchas é bem... do primeiro que eu andei GT para esse, a configuração eletrônica tá bem melhor. Mas ainda assim ele é um câmbio que é usado em outras coisas, né? Tipo, na Tremor tem, né? F-150 normal tem, enfim. Ainda vão fazer um câmbio como fazem pro GTD. Aqui essa lombada é o cemitério do para-choque, hein? Olha que eu vou ter que passar de lado, rapaz. Ainda vão fazer, eu acho, né? Vão desenvolver um câmbio para ele. Na versão Dark Horse manual, e aí surgiu uma polêmica, porque muita gente achou que a Ford tinha dado um chablau em quem pagou 50 mil a mais que o GT por um câmbio manual, 200 unidades, evaporaram em 1 hora, enfim. E o Dark Horse tem uma versão manual, que é a de série, e com o câmbio Tremec, que é melhor do que o câmbio daquela edição comemorativa de 60 anos. Segundo o Antônio Baltar foi lá, o Antônio Baltar Júnior, diretor de vendas, marketing para América do Sul, ele me disse que não ia fazer isso agora, obviamente. Pode ser que lá para a linha 2028 tenha um, e se houver esse clamor, eles vão trazer, mas não com a especialidade com que trouxeram o GT 60 anos. Ok, uma situação dessa, ó. Aqui não dá para você ficar andando rápido. Rua estreita, cheia de remendo, você pode zoar o carro e aparecer alguém para atravessar a rua. As pessoas andam no meio da rua aqui, ó. Tem as de andar na calçada. As calçadas são uma bosta. Como você quer que a pessoa ande na calçada? Aqui, ó, devagarinho para não raspar. Aqui não tem jeito. Raspou. Ai. Mas é isso, tem que andar devagarinho. Minimizar o dano. Ai. Ele podia ter um lift de suspensão igual o Porsche, Bom, mas por falar nisso, por falar em Porsche, por falar em como o Mustang é delicioso de conviver, mesmo nessas situações que é ruim até andar a pé, vamos voltar lá para o nosso QG, enquanto a chuva não chega. Pode passar, filho. Eu sei que você quer ver. Isso. Enquanto a chuva não nos pega, para eu te resumir qual que é o meu sentimento depois de tantos quilômetros andados com ele. Eu ainda tenho 97 quilômetros de alcance aqui com esse combustível. Vou ter que ir devagar, que se eu for no ritmo que eu vim, não vai dar. Ai, devagar. Isso, ufa. Devagar, devagar. Sim. Tá bom. Vamos nessa. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, diferente do que acontece em outros quartéis generais de outras marcas, a Ford olha para o passado para encontrar soluções para o futuro. E sim, não tem nenhum carro com preço até R$1,5 milhão que vai te dar uma experiência sensorial mais marcante que o Mustang. E isso, de longe, pode pegar qualquer outro carro, trazer aqui, que eu te mostro que você vai estar redondamente
curadamente, quadradamente, triangularmente enganado. De toda forma, vai evitar também algumas aberrações, como C63 AMG 4 cilindros, Ferrari com motor elétrico junto e... vamos dizer que os Mustangs do fim dos anos 70 até 93 também não eram lá aquelas coisas para a tradição do carro. Pelo menos não foram descontinuados e a evolução nos trouxe até aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que se você quer se divertir, que é um carro realmente esportivo, não precisa gastar 980 mil reais no novo 911 992. Esse aqui é mais rápido, mais legal de andar, mais barulhento e mais esportivo. Quem diria? Foi isso que aconteceu. E quando a Ford diz que vai continuar com os V8 aspirados até que seja proibido, eu espero que quando alguém falar que é proibido, tenha uma guilhotina ao lado. E estejamos juntos nessa. E com esta bomba! Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacleto, o Instagram do canal é @rodatv. Eu sou o João Anacleto e se você tiver dúvidas, quiser fazer parcerias, mande e-mail para programa roda@gmail.com, tá certo? Do jeito que eu ando, ainda tenho esse sábado todo livre, vou ter que abastecer. Mas vale cada gota, cada gota. Que delícia. Que puta carro foda, meu Deus. Tchau.